boa tarde. Vou começar então da sequência do seminário. Já está. Na sequência, a parte da tarde. Venho agradecer a possibilidade aqui de, como se fala no jargão, a oportunidade de estar participando com vocês. Para quem não me conhece, sou Alexandre, eu sou pós-graduando lá do PPGF, do IFIX, doutorado, orientando da Clara, mas de fato, enfim, por uma série de circunstâncias, acabei só participando das disciplinas, não consegui participar de uma forma mais intensa da pesquisa e de estar compartilhando com vocês com mais frequência os estudos, enfim, investimento. Então, quando apareceu a oportunidade do encontro, eu considerei, caramba, eu tenho que aparecer também e falar um pouco do que eu tenho feito, do que eu tenho pensado. E isso que eu organizei aqui tem a ver ainda com um projeto. Eu estou no terceiro ano, então tenho que caminhar com essa questão mesmo. É um projeto que prevê, estou agora às voltas com a Plataforma Brasil para inserir o projeto, porque prevê uma parte de entrevistas, no qual o tema seria com jovens universitários que se auto-identificam com identidades não binárias. E aqui eu vou apresentar um início, uma aproximação inicial teórica sobre esse tema, fazendo uma rápida vinculação com a nossa perspectiva dos funcionamentos. Peço desculpas, preparei um texto até por conta de preocupado com o tempo que a gente teria, de 15 minutos. Eu preparei um texto que mais ou menos dá isso mesmo. Tem uma brincadeira lá do outro grupo de trabalho, que às vezes eu começo a falar e falo, espero que não fique chato, aí a Ana Maria fala, mas já está chato, Espero que não fique chato. Ela fala, já está chato. Mas, enfim, tentar ler de uma forma assim mais vibrante para que não fique tão monótono, Mas peço perdão porque não tenho ainda a desenvoltura de estar falando de uma forma mais improvisada e espontânea. Eu dividi a apresentação em duas sessões. A primeira sessão chama de Gênero Transtornado e Identidades Não Binárias. Bem, transtornado alude a algo que se transtornou, desordenou, desarranjou, alterou. Designa a condição de alguém perturbado, fora de si, que não se encontra em seu juízo normal. Um funcionamento alterado, transtornado, também remete a um arranjo que seja diferente, novo, transformado. Os embates em torno dos conceitos de identidade, gênero e sexualidade no mundo contemporâneo são atravessados por esses deslizares significantes. Recebendo contribuições de várias disciplinas no campo da saúde, neurociências, direitos, ciências sociais, filosofia, constitui uma fronteira de conhecimento e ativismo social, com inúmeros desacordos sobre a condição patológica, desviante, marginal ou, alternativamente, da normalidade, diversidade e potencial de aprimoramento humano, relacionado, por exemplo, à experiência de pessoas não identificadas com a designação de gênero e/ou /sexo atribuído ao nascimento. Revisemos brevemente a suposta equivalência gênero-sexo antes de desenvolvermos o tema das identidades não binárias. Bem, cabe recordar a novidade do conceito de gênero a partir da segunda metade do século XX, abarcando aspectos psicológicos, socioculturais como identidades, papéis e comportamentos relacionados à masculinidade e feminilidade em uma determinada sociedade, diferenciando de sexo, conectado com indicadores biológicos tradicionais do campo da genética, endocrinologia, anatomia, fisiologia. Qualquer conversa do corpo parece necessariamente conduzir à fisiologia e, posteriormente, à medicina, comenta Latour. Porém, como nos fala Chanter, conhecimentos biológicos aparentemente livres de juízos pré-determinados também são sujeitos a certas concepções prescritivas de gênero, onde a função reprodutiva, por exemplo, exerce ainda grande influência. A anatomia e a política não podem ser separadas com facilidade, como se ocupassem dois mundos mutuamente exclusivos. Butler também sinaliza a falácia dessa distinção, posto que o sexo, o corpo, a anatomia são elementos interpretados por meio de significados culturais,
não se constituindo em facticidade pré-discursiva. Quantos são os corpos que devemos ter? A questão levantada por Latour destaca nossas múltiplas e cindidas conversas sobre o corpo, que perpetuam dualismos, reducionismos, distinguindo qualidades primárias e secundárias, distinguindo corpos objetivos, subjetivos. Então, não há nenhuma pretensão aqui, e aí eu coloco uma questão minha pessoal, que Clara acompanha um pouco, não há nenhuma pretensão aqui, uma cirurgia que eu fiz, uma prostatectomia, ano passado, e exames PSA trimestrais que eu tenho que fazer, né, ao longo desse período, são alguns dos meus muitos lembretes desta dimensão. Não há uma pretensão de negar a materialidade de nossos corpos, apenas como alerta louro, realçar que práticas discursivas sobre aspectos corporais acabam convertendo-os em definidores de gênero e, em consequência, dos próprios indivíduos. Recentemente, um vagão do metrô carioca foi abordado pelo segurança enquanto uma jovem afirmava de forma resoluta: todos os homens têm que sair. Entrara desavisadamente um carro que se tornara exclusivamente do uso feminino exatamente naquele horário. Tive que sair, não me dei conta naquele momento. Né? Pfäffling ressalta o desafio de alguém explicar o que ele é ou sobre como se sente em relação à sua identidade de gênero, sem nunca ter pensado propriamente sobre o assunto até alguém questioná-lo. O desacordo entre o indivíduo, seu corpo e a expectativa social está previsto em demarcações contemporâneas que irão considerar a identidade de gênero um senso básico interno pessoal de ser homem, mulher e ou outro gênero, por exemplo, gênero queer, gênero fluido, ou o próprio conceito de gênero, geralmente expresso como um fator binário, feminino e masculino, mas pode ser considerado como um espectro, com múltiplas formas dos indivíduos se identificarem, muitas vezes agrupados sob o termo não binário. Não binário, queer, expansivo, criativo, fluido, variante, independente, agênero, não conforme, bigênero, são nomeações indicativas de uma querela em relação ao construto binário tradicional masculino e feminino, seja em contínuo ou indicando uma exterioridade à cisnormatividade. As definições desses termos variam de pessoa para pessoa e podem mudar com o tempo, incluindo uma sensação de mistura, alternância ou percebendo a identidade de gênero como restritiva. Muitos não se sentem abrigados no guarda-chuva genérico trans. Ao mesmo tempo, muitas mulheres e homens trans podem endossar rótulos não binários. Richards e colaboradores consideram não binário um termo genérico que abriga, de modo geral, pessoas que se identificam como não tendo gênero ou que incorporam aspectos femininos e masculinos ou que são, até certo ponto, mas não completamente um gênero, aqueles que se movem entre o binarismo de gênero, aqueles que se movem entre múltiplos gêneros ou aqueles que rompem com o binarismo. Twist e Graff indicam que, por mais que o termo não binário seja frequentemente usado no contexto da identidade, ele também pode ser empregado quando se refere a pessoas que estão confortáveis com o gênero que lhes foi atribuído ao nascimento, mas algum outro aspecto do modo como elas o experimentam extrapola construções binárias normativas de gênero. Frohlá, Durlan e colaboradores avaliam que é um termo útil, mais um descritor genérico do que um termo de identidade, considerando que algumas pessoas não apreciam que seja definido como um contrário, né? Não binário. Né? Minhas últimas 6 citações estão vinculadas a autores e publicações do campo da saúde. A desavença entre indivíduo e sua identidade, expressão e designação de gênero, será o foco de categorias como disforia de gênero, que é do Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Psiquiátrica Americana. Ou incongruência de gênero, que já é uma nomenclatura recente, que ainda vai ser aprovada, oficializada, melhor dizendo, em 2022, pela Classificação Internacional das Doenças, da OMS, né, da Organização Mundial de Saúde. A classificação americana, DSM-5, né, na sua 5ª edição, prevê a possibilidade de identidades de gênero alternativas ao binarismo masculino e feminino, ressaltando que o diagnóstico se restringe às pessoas que apresentam sofrimento clinicamente significativo
ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas, focando a disforia, que seria esse descontentamento afetivo ou cognitivo com o gênero designado, como um problema clínico. Este aspecto é ponto central em algumas controvérsias, a questão da disforia. Na ausência de sofrimento ou prejuízo, a disforia de gênero não atende às exigências da definição da classificação de um transtorno mental. Contudo, sofrimento e prejuízo seriam decorrentes de um indivíduo incongruente com seu gênero designado. A proposta da classificação da Organização Mundial de Saúde pretende ser mais integrativa, deslocando a condição de incongruência de gênero em um capítulo denominado Condições relacionadas à saúde sexual, removendo-as da classificação dos transtornos mentais, focando na incongruência acentuada e persistente entre o gênero vivenciado do indivíduo e o gênero designado. A permanência do diagnóstico médico reconhecível pela CID-11, que vai ser essa classificação ainda oficializada daqui a 2, 3 anos, teria justificativa ética de permitir acesso aos serviços de saúde para as pessoas que demandarem algum tipo de assistência, desde apoio médico, psicológico, até os procedimentos de transformação corporal, além de permitir melhores oportunidades para educação, consentimento informado, desenvolvimento de padrões e percursos de cuidados para ajudar na orientação médica de familiares e incentivo para pesquisas futuras. Outros pesquisadores da área de saúde, além de ativistas e defensores de direito LGBTI, discordam deste ponto de vista, principalmente da existência de diagnósticos de incongruência de gênero na infância, posto que reforça a manutenção de uma cultura cissexista e transfóbica, considerando que o sofrimento maior é causado pela discriminação no ambiente familiar e social. Identidades não binárias convivendo em ambientes hostis correm maior risco de sofrimento psicológico, sintomas psiquiátricos, isolamento social, absenteísmo escolar, desemprego, falta de moradia, estigmatização e violência. Esta é uma questão fundamental quando, acompanhados pela perspectiva dos funcionamentos, propomos fundamentar o reconhecimento, inclusão e satisfação das necessidades de todos os integrantes da sociedade, considerando que somos uma combinação flexível de funcionamentos que, ao longo do tempo, se transformam, gerando núcleos identitários distintos que aspiram igualmente por uma realização plena. Citação do texto da Clara. Como título da apresentação explícita, optei pelo termo não binário, considerando amplo o suficiente para abarcar esta diversidade de vivências quanto à identidade pessoal e o senso básico interno vinculado ao gênero, desse sujeito que habita o lugar das fronteiras, exemplificadas por autodescrições como um desconforto em se encaixar em homem ou mulher, se situando em algum lugar entre masculino e feminino, ou misturando masculino e feminino, avaliando ter um gênero que é fluido, que muda como um rio, que flui constantemente, se descrevendo como apresentando vestimentas neutras, pronomes neutros, aparência neutra, sem maquiagem. É importante destacar para a nossa discussão o caráter abstrato e analítico de categorias como gênero, sexualidade, raça, etnia, classe, nacionalidade, como se pudéssemos separá-las em segmentos íntegros e autônomos, avaliando que os sujeitos não experimentam como eixos separados, como dimensões facilmente separáveis ou quantificáveis da experiência, que é um tema, esse tema da interseccionalidade foi trabalhado bem de manhã, questão de sujeitos, que experimentam a questão do gênero vinculada a outras questões de cidadania, integração de classe, etnia, etc. Bem, a segunda parte da apresentação, o self-narrativo, só beber um pouquinho de água. Vou descrever agora, Bem, a multiplicidade de autodescrições, terminologias, conceituações em torno das identificações de gênero e as vivências de indivíduos não binários nos desloca para o plano das demarcações de identidade self. Problematizando a ordem compulsória entre o corpo sexuado, as marcas de gênero e o desejo sexual, Butler discute a correlação entre identidade de gênero e a temática filosófica fundamental do que é o sujeito, a pessoa, a identidade,
erigindo questões em torno de como as práticas reguladoras de formação e divisão de gênero também governam as noções culturalmente inteligíveis de identidade. O próprio conceito de identidade poderia ser tomado como ideal normativo, ao invés de uma característica descritiva da experiência. Em outro trabalho, Butler destacará esse problema, considerando que não existe uma moral sem um eu. Contudo, do que consistiria esse eu? Em que termos ele se apropriaria desta moral? Como seria possível oferecer um relato de si mesmo? Valorizando a importância de uma matriz social para seu surgimento, coloca que somente frente a um tu, um outro que nos confronte, nos tornamos seres autonarrativos, onde esta capacidade narrativa seria pré-condição para tecermos um relato de nós mesmos e assumirmos a responsabilidade por nossas ações. Cabe aqui também destacar que a utilização do referencial de construção narrativa de identidade, proposta para a discussão da interface identidade-gênero, não traduz uma busca essencialista, apenas uma forma de aproximação de como percebemos e comunicamos para nós mesmos e os outros o que somos. O termo self-narrativo engloba dois emaranhados conceitos. E avesso a uma compreensão inequívoca e consensual, sua discussão é alimentada por noções concorrentes e constitui importante temática presente na filosofia contemporânea e disciplinas afins. Dahl e Gallagher avaliam que muitas teorias identificam uma dimensão isolada do self. Então temos o self experiencial mínimo, o self ecológico, o objeto de autoconsciência reflexiva, o social, o narrativo, dentre outros. E esses dois autores propõem a teoria padrão do self, uma abordagem pluralista, não localizacionista, concebendo o self como sistemas complexos que emergem como padrões dinâmicos de conectividade de vários elementos, que podem assumir pesos e valores diversos de acordo com o contexto. Que aí esses elementos vão incluir aspectos corporificados, experienciais, afetivos, comportamentais, intersubjetivos, psicológico-cognitivos, estendidos, narrativos. Eles colocam em algumas teorias os selfies são entidades intrinsecamente narrativas. Chesterman analisa este cenário considerando que existem concepções variadas iluminando diferentes aspectos da vinculação entre a narrativa e o senso de individualidade. Uma visão mais básica, por exemplo, considera a forte conexão entre a narrativa e o senso de si, onde o self se conduz através de construções narrativas. O self não teria propriamente uma história, ele é a própria história, que se elabora na condução da vida cotidiana. Um preceito geral dessa abordagem, desse tipo de abordagem narrativa, é a ideia de que o self não pode ser descrito em sua totalidade, necessitando de uma proposição que torne suas ações inteligíveis e significativas. Estudos de psicologia do desenvolvimento evolutiva vinculam a identidade pessoal a uma competência narrativa, descrita como a capacidade para pensar e de oferecer explicações através de uma narratividade, que promoverá uma sofisticação no senso de individualidade estendido no tempo, nas distinções entre o eu e o outro, além da constituição de uma memória autobiográfica. A experiência e memória através da qual o indivíduo capta e compreende continuamente o mundo manifesta suas intenções a esse respeito, estrutura-o, coloca-o em ordem, tanto no tempo como no espaço, conferindo-lhe sentido. Essa experiência aqui, a memória, através da qual tomam forma em nossas histórias, nossas desculpas, razões, ponderações. Brunner nos oferece preciosas indicações de como a linguagem e o modo narrativo de pensamento opera como um instrumento mental para não propriamente representar, mas como elemento fundamental na construção da realidade, desenvolvendo uma concepção de self transacional, regulador de trocas com o ambiente, potencializado através da linguagem, através de imagens e narrativas imersas em um contexto sócio-histórico. Aí eu já estou concluindo.
O desenvolvimento aqui proposto, tomando como questão as identidades não binárias e sua representação a partir de um self, uma entidade narrativa, apresenta importantes vinculações à perspectiva dos funcionamentos, onde cada indivíduo é compreendido como um sistema dinâmico, singular, flexível, uma espécie de cluster, né? Uma rede de processos, sem uma localização cerebral ou delimitação corporal, projetada no mundo através do que poderíamos conceber um artefato corporificado, a linguagem. E aqui eu concluo sucintamente essa questão aí. Seria isso. Bem, é uma aproximação bem inicial, né, ao tema. A gente sabe que essa perspectiva narrativa tem alguns senões, né, existem autores, né, dentro da filosofia, e até dentro da discussão proposta, né, pela perspectiva dos funcionamentos, né, que a gente muitas vezes corre risco de reificar algum desses elementos, né, alguma dessas possibilidades do self. Por exemplo, a narrativa poderia... nem todo sistema ele é necessariamente narrativo, ele vai compor uma narrativa ordenada. Então, muitas vezes é arriscado uma definição nessa direção. O que eu estou tentando desenvolver é um recorte mesmo, né? Uma das possibilidades de compreensão dessa questão, tomando a experiência, as vivências não binárias como um possível campo de estudo e aproximação para essa perspectiva narrativa do self.